Pensa num cara ruim, mas muito ruim. Pensou no Hannibal Lecter? Não, é pouco. Pensou no Mao Tse Tung? Não. Pensa num cara muito ruim. Tá bom. Um cara que assim, para se divertir, uma coisa básica, mandava cozinhar em água fervente pessoas vivas e quem ele não gostava. Deu para sentir, né? Pois bem, esse cara foi Vlad, o Empalador. O cara era tão ruim que foi a partir da vida dele que se criou o mito de Drácula. Vou contar para vocês. Vlad nasceu em 1431 na Transilvânia. A Transilvânia realmente é um lugar que existe e existiu na época, era um reino. O seu pai estava lá exilado da Valáquia, de onde ele era originário. E o sobrenome do pai de Vlad era Dracul. Vejam só os nomes surgindo na composição da história. Alguns anos depois, o pai de Vlad reconquista o poder e volta a ser o líder na própria Valáquia. Informação importante, nesta época, quase toda aquela região que a gente chama de Balcãs estava sob o domínio do Império Otomano. Quando o pai de Vlad está novamente no poder, em 1444, o sultão otomano exige que ele envie 2 de seus filhos para viverem na corte otomana para que tudo fique sob controle, que o pai de Vlad não se meta a fazer gracinhas por lá. Vlad, com um irmão, então, segue para a corte otomana, aonde ele vai passar maus momentos. Ele tinha uma personalidade muito forte, era um cara bastante difícil, bastante agressivo, foi surrado, açoitado, enfim, o que fez com que ele tomasse ódio dos otomanos. Em 1447, acontece um golpe de Estado na Valáquia, o pai de Vlad e seu irmão mais velho são mortos por adversários. Os otomanos invadem novamente a Valáquia, tiram esses usurpadores do poder e decidem colocar Vlad como o príncipe, já que ele tinha passado alguns anos com eles na corte e eles acreditavam que Vlad teria ficado simpático à causa otomana. Assim que os otomanos vão embora, João Corvino, líder da Hungria, que era o principal resistente à ocupação otomana na região, invade a Valáquia e expulsa Vlad por ser um homem dos otomanos. Vlad então foge para o norte. Vlad, com muita coragem, decide visitar João Corvino na Hungria e dizer para ele que, embora ele tivesse sido colocado pelos otomanos, ele odiava aquela gente e que ele estava disposto a colaborar na expulsão dos otomanos. Ele fica na corte húngara por alguns anos, até que em 1456 os húngaros decidem fazer um ataque a forças otomanas que estão na Sérvia. Vlad se aproveita que otomanos e húngaros estão ocupados, vai para a Valáquia, derruba o homem que está no poder, mata a ele, a todos os seus aliados e assume então como príncipe da Valáquia. Pouco depois, no domingo de Páscoa, ele convida os boiardos para um banquete de celebração. Boiardos eram os nobres donos das terras. Nesse almoço, ele literalmente mata todos os nobres mais velhos e preserva apenas os que estão fortes, que ele manda trabalhar como escravo na construção do seu castelo. Ele decide, nesse momento, que a Valáquia vai ser uma potência, um país rico e que sua população vai viver muito bem. O que ele decide para alcançar esse objetivo? Ora, todos os moradores da Valáquia que custam, que não produzem, precisam ser eliminados. Para isso, ele convida andarilhos, pessoas com deficiência física, pessoas muito pobres, para grandes banquetes no seu palácio, serve a comida, as pessoas entram para comer, ele tranca as portas e põe fogo nas pessoas vivas. Morrem milhares de pessoas queimadas vivas nesses banquetes fatídicos de Vlad. Passado um tempo, ele também resolve que tem que estabelecer uma moral muito forte e que as mulheres adúlteras são um dos grandes problemas de seu país. Essas mulheres, então, passam a ser presas, têm seus seios cortados e são ou esfoladas ou queimadas vivas. Na sequência, seus adversários passam a ser os comerciantes germânicos, que ocupavam especialmente uma cidade no norte da Valáquia. Ele os considera parasitas, embora na verdade fossem comerciantes que geravam circulação de mercadorias, mas para ele, inimigos terríveis. No dia de São Bartolomeu, de 1459, ele ordena que seu exército invada a cidade de Brasov, onde estavam principalmente esses comerciantes, e 30 mil pessoas são mortas. No ano seguinte, na mesma data, para celebrar, ele manda invadir uma outra cidade, Sibiu, e são 10 mil os mortos nesse dia. Para executar esses massacres, Vlad gostava de utilizar um método bastante especial: empalar suas vítimas. Para quem não sabe o que é o empalamento, pega-se uma estaca de madeira muito grande
e afia-se sua ponta, como se fosse um lápis, né? Esse funil tem entre 40, 50, 60 centímetros, é passado sebo ou gordura em toda essa parte afunilada e a vítima tem essa estaca enfiada pelo ânus. Essa estaca é colocada, fincada no chão e a pessoa fica por horas, eventualmente, enquanto a estaca vai furando por dentro até sair pela boca ou pela cabeça. Uma morte excruciante. Ele gostava também de fazer esses empalamentos em círculos ao redor de seu palácio. Ele tinha uma área externa onde ele gostava de jantar, olhando para as pessoas que estavam agoniando no processo de morte, mas ele também não deixava tirar os corpos, de forma que eram vários círculos de estacas com pessoas já mortas, apodrecendo e outras no processo de morrer. Ele era tão sanguinolento que criou-se a reputação nesta época de que ele tinha como hábito beber sangue. As grandes batalhas eram travadas em geral nos verões. Durante o inverno, os grandes exércitos eram colocados em regiões onde eles poderiam ter mais alimento. Aproveitando-se disso, no inverno de 1461, Vlad usa seu exército para invadir uma região da Sérvia que estava desguarnecida. Lá, mata milhares de pessoas e prende os soldados que lá estavam. O sultão ficou indignado com essa ousadia do príncipe e decide enviar um grande exército para puni-lo. Quando eles chegam na região, encontram 20 mil soldados turcos empalados, numa floresta de pessoas mortas. Imagine o impacto que isso teve nos soldados e o impacto que teve no sultão. Depois de encontrar esse espetáculo bizarro dos 20 mil soldados empalados, o sultão decide que tem que ir até o castelo e dar uma lição em Vlad. Esse enorme exército otomano então invade a Valáquia e chega na cidade onde está o castelo. É nesse momento que a esposa de Vlad, em pânico, pula pela janela e morre. Vlad consegue escapar e vai novamente pedir exílio na Hungria. Ele fica mais um período lá, onde ele se diverte, fazendo pequenos empalamentos de animais e outras barbaridades de pequena monta. Novamente o exército otomano recua, Vlad junta um pequeno exército, invade a Valáquia e novamente empala milhares de pessoas. Desta vez o sultão resolve que precisa terminar com isso, manda um exército gigantesco perseguir Vlad. E ele acaba sendo assassinado pelos seus próprios homens que não aguentam mais aquelas atrocidades. É isso, um homem realmente sanguinário. Bom, Drácula tem dezenas de filmes, de séries, de livros. O primeiro livro, né, que criou efetivamente, que organizou o mito de Drácula, é o livro de mesmo nome, escrito por Bram Stoker no final do século XIX. Vale a pena, é um livro muito bacana. De filmes, eu destaco 3. Drácula de Coppola, que é absolutamente extraordinário. Quando Coppola fez esse filme, ele quis trazer aquele clima gótico, vitoriano de volta para o cinema e usou muito poucos efeitos digitais, usou muitos efeitos mecânicos, efeitos no próprio set. Gary Oldman tem uma interpretação antológica, a cena em que ele está fazendo a barba e sai uma gotinha que ele vira para a câmera e passa a lâmina na língua, é espetacular. Vale a pena. Outro filme, que é um dos filmes da minha vida, é Nosferatu, de Werner Herzog, em que Klaus Kinski faz esse vampiro e Isabelle Adjani é o alvo, vamos dizer, do desejo deste vampiro. É um filme com um clima muito diferente do Drácula de Coppola, é mais soturno, né? É mais alemão, a cidade medieval, e quando tá para chegar o vampiro, os ratos andando pela praça, tem uma cena nessa praça grande, deserta, os ratos passando e de repente o vampiro aparece lá no fundo e a gente vê os ratos e de repente ele aparece em primeira cena e Klaus Kinski nasceu para esse papel. Outro filme também incrível é o Nosferatu de Murnau, né? Um cineasta absolutamente espetacular que fez ainda no cinema mudo esse filme. Enfim, livros são muitos, acho que esses 3 filmes, se você conseguir assistir, vale a pena. O Nosferatu do Murnau em breve vai estar lá no Belas Artes à la carte. É isso. Vocês viram que ao longo da narração eu fui destacando alguns elementos que compõem, né, o mito de Drácula. Dracul, que era o sobrenome de Vlad, ter nascido na Transilvânia, beber sangue, empalar as pessoas, a capa que ele sempre usava, que acabei não comentando. É isso. Quando você agora assistir um filme de Drácula, preste atenção nessas informações, porque, por incrível que pareça, elas foram inspiradas num personagem real muito mais cruel que o mais malvado Conde Drácula, Vlad, o Empalador.